Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma lição bíblica que define uma missão bem específica para seus fiéis. Como evangelizar grupos que a sociedade muitas vezes deixa de lado. Vamos analisar a abordagem de uma denominação pentecostal brasileira sobre este tema. E logo de cara, o material já define seu foco principal. Ele identifica o que chama de grupos desafiadores como, o grande trabalho a ser feito. Para a gente entender como esse raciocínio é construído, vamos seguir essa trilha aqui. A gente começa com a missão, passa pela base bíblica que eles usam, vê a aplicação prática para cada grupo e termina com o chamado final à ação. Então, vamos lá. Como é que essa ideia toda começa? A lição primeiro estabelece a premissa central para quem está lendo. E aqui não tem rodeio, sabe? A lição vai direto ao ponto e diz quem são esses grupos: prostitutas, homossexuais, criminosos e dependentes químicos. Esses são os focos do desafio. Para deixar tudo bem claro, a lição resume o objetivo no que chama de verdade prática. A ideia é que evangelizar esses grupos não é uma opção, mas sim parte essencial da missão da igreja. Ok, mas de onde vem essa ideia toda? Bom, a fonte vai buscar a base para esse argumento lá no Novo Testamento, numa história bem conhecida que é apresentada como o grande modelo a ser seguido. O cenário é um jantar. Jesus está na casa de um fariseu, uma figura religiosa super respeitada na época, conhecido por seguir a lei à risca. E aí, no meio desse jantar, entra em cena uma mulher que o texto descreve apenas como pecadora, ou seja, alguém à margem da sociedade. O que ela faz é um ato de profunda devoção. Ela unge os pés de Jesus com perfume e com as próprias lágrimas. E é aqui que a coisa fica interessante. O material destaca o contraste total entre as reações. De um lado, o fariseu, o incluído, que imediatamente julga a mulher e até Jesus. Do outro, a mulher, a excluída, que demonstra humildade e busca perdão. E a resposta de Jesus, segundo o texto, é direta. Ele repreende o julgamento do anfitrião e se volta para a mulher, oferecendo o perdão. É essa atitude que a lição interpreta como um ato de inclusão radical. Certo? Com essa história servindo de base, a lição começa a conectar os pontos. Vamos ver como esse princípio de inclusão é aplicado aos dois primeiros grupos daquela lista que a gente viu. Quando o assunto é evangelizar prostitutas, o material se faz duas perguntas: por quê e como? A resposta para o porquê é teológica, porque Jesus morreu por elas também. E para o como, a sugestão é bem prática: usar uma equipe de mulheres, se possível. Eles ainda trazem um exemplo bíblico, Raabe, que de prostituta virou uma heroína da fé. Depois, o foco muda para os presídios. A lição defende o ministério nas prisões e, para dar peso a esse argumento, vai lá nos apóstolos Paulo e Silas, chamando eles, olha que curioso, de os primeiros capelães prisionais. Agora a gente entra na segunda parte da aplicação, que aborda como a lição enxerga o trabalho com homossexuais e dependentes químicos, se baseando numa doutrina de transformação. Para falar sobre homossexuais, a lição se apoia nessa passagem bíblica. A ideia central que eles extraem daí é a da transformação. O texto diz, e tais fostes alguns de vós, o que é interpretado como uma prova de que a mudança é possível através da conversão. Então, qual é a orientação prática? A abordagem, segundo o texto, deve ser direta, mas respeitosa e amorosamente. A perspectiva que a lição passa é de ver essas pessoas como qualquer outra que precisa da graça de Deus. Para falar dos dependentes químicos, o material usa um número para criar um senso de urgência. 1 milhão. Esse seria o número de potenciais usuários de crack no Brasil. É um número que a própria fonte chama de tragédia social. E o texto é bem realista, sabe? Ele reconhece que esse trabalho não é nada simples. Ir a lugares como as Cracolândias exige preparo, equipes especializadas e até medidas de segurança bem concretas. Bom, depois de passar por todos esses pontos, a lição caminha para sua conclusão, amarrando tudo com um chamado bem claro para a ação. E o argumento final se resume em 3 passos, basicamente. Primeiro, conhecer a realidade social da sua cidade. Segundo, agir com urgência, porque o momento pede isso. E terceiro, e talvez o mais importante, não deixar ninguém de fora. Nenhum grupo social pode ser excluído desse trabalho. Essa imagem final resume bem a tensão que a lição apresenta, né? Por um lado, uma mensagem forte de amor universal, por outro, um chamado claro ao arrependimento e à transformação, ao afastamento do pecado.
E tudo isso nos leva a uma questão bem mais ampla que vai além dessa lição específica e que vale para muitas comunidades religiosas ou não. Como é que se equilibra uma mensagem de amor e acolhimento universal com um conjunto de doutrinas morais bem específicas? Fica aí a reflexão.